Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto de execução, e sempre destacando que as nossas mini aulas têm o objetivo de atingir uma escala muito grande, número de pessoas em todo o país ou até fora dele, onde que nós colocamos as mini aulas de uma forma a falar com pessoas que vão desde um operador de máquina, um encarregado de campo de terraplanagem, um topógrafo, uma pessoa de apoio para a topografia, para o engenheiro civil, é lógico, todos os engenheiros civis, agrônomos, arquitetos. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é muito simples. Depois de 35 para 36 anos mexendo com esse assunto, desenvolvendo projetos de terraplanagem, contenção, muros de arrimo, fundação, cortina atirantada, enfim, todos os trabalhos que podem ser vistos até no nosso site, a gente partiu para falar, bom, como que eu posso ajudar? Né? E é o encargo do meu coração de fazer esse trabalho que já fazemos há mais de 2 anos e meio. Né? Estamos na semana de número 79. Né? Então faz a conta aí de segunda a segunda, os 10 minutinhos falando sobre isso, de tal forma que você que está me ouvindo compartilhe, né? E a gente possa atingir um, um grupo de pessoas bastante significativas e ajudá-los. Por quê? Porque na descrição do vídeo você tem o primeiro link, que é do grupo do WhatsApp. Então você vai no grupo do WhatsApp e solicita uma reunião, um workshop conosco. É isso que eu desejo. Ah, estou falando e tal, você tem uma reunião com o engenheiro Mauro para tratar de um assunto qualquer, né? De geotecnia, ou até qualquer coisa da academia Dinamis, né? De gestão, cristã, enfim. E aí a gente pega, manda um link da plataforma Teams, que é a plataforma da academia Dinamis, e nós fazemos a reunião lá no workshop para saber do que você tem necessidade para poder te atender. Bom, é essa a ideia. Vamos ver o que nós vamos falar hoje aqui na nossa mini aula. É isso, incertezas e variabilidade. Senhores, há muita incerteza, há muita variabilidade de valores, todos, de tudo na engenharia civil, especificamente aqui estou falando de solos e rocha, muita variabilidade. Então tudo começa a como conseguir, diante dessa diversidade, dessas incertezas, variabilidade, conhecer os universos representativos que vão representar o maciço. Maciço que é um material de construção civil, porque na terraplanagem nós escavamos os solos ou rochas, nós aterramos com solos e rochas. Então, essas são as incertezas. É os parâmetros de engenharia para esses solos e essas rochas. Né? Então, caso a caso, nós temos que fazer uma avaliação, né? Para exatamente definir os parâmetros geotécnicos para as propriedades de engenharia ou parâmetros geotécnicos, né? Para cálculo de dimensionamento. Então, todo o cálculo de dimensionamento em engenharia civil, hoje nós temos muito programas. Então, qualquer um pode comprar um programa, né? Como qualquer um pode comprar um carro, né? Mas se você tem um carro, você tem que aprender a dirigir o carro, né? Precisa cuidar do carro. E os programas também. Nós temos que saber dirigi-los, né? Eh, e dirigir um software sem conhecer mecânica dos solos, né? Mecânica do solo experimental, né? Os conceitos, e que estão dentro do laboratório, o laboratório também é chamado de mecânica dos solos experimental. Sem esses conceitos, nós vamos fazer coisas meio tristes na questão de definir as camadas do solo, né? E depois fazer um programa para definir o PGG, o perfil geológico geotécnico, depois fazer um programa de trabalho para fazer as coletas de amostras deformadas e indeformadas, para fazer um programa
de ensaios de campo, né? Os necessários. E depois, então, com esse conjunto de 3 programações, né? A primeira do PGG, a segunda de retirada do bloco e a terceira dos ensaios de laboratório de campo. Com isso, então, nós vamos ter parâmetros, né? E vamos poder, então, agora sim, pensando em cálculos, né? Fazer estudo paramétrico para ver sensibilidade de parâmetros, né? Face às incertezas que vão ser observadas durante o própria investigação, né? E é exatamente aí que mora a nossa hoje atividade. Nossa atividade é depois de 35 anos de experiência e sabedor de onde que a gente tem dificuldades, né? É, de onde vão existir essas dificuldades, essas incertezas, né? E desenvolver a sensibilidade de parâmetros para então ir nos softwares. O meu medo eu era alertado com 18, 20 anos para usar o computador, mas tomar cuidado. Eu me lembro que naquela ocasião eu tinha, os computadores não eram esses notebooks, enfim, desktop, era uma sala, o computador era uma sala, tamanho de um quarto, né? E tinha lá um computador grande, sob ar-condicionado, enfim, e a gente ia com um monte de cartão para poder alimentar os dados no computador. E às vezes vinha um monte de papel, né? Com dados, com resultados totalmente estapafúrdios, né? Totalmente fora. E foi isso que foi muito bom para mim, porque aí eu vi como era fácil de pôr um dado no computador, fácil do ponto de vista mecânico, né? Hoje os mais jovens fazem isso com maior ligeireza. O problema são as metodologias que estão lá e os parâmetros para fazer os devidos cálculos. Você pode pôr qualquer coisa lá, e sai um resultado, mas como você vai avaliar se esses resultados são confiáveis, né? Costumo dizer assim que moedor de carne, você pode pôr carne de qualquer animal, né? E vai sair carne moída, mas poder avaliar se aquela carne moída é de uma ou outra carne, você tem que ter talento, né? Porque aí virou tudo carne moída, né? E o cálculo que vem dos softwares também, se você entrar com dados errados, ele vai sair. Mas como você vai avaliar se eles são coerentes ou não são coerentes, né? Então, esse é meu alerta que eu já tinha dos meus orientadores quando eu tinha 19, 20 anos, né? Então, assim, também a gente deve colocar a questão da fase do nosso projeto, né? Nós temos, aí eu resumi em fase preliminar, básico, executivo, e o nível do conhecimento que a gente tem. Isso é um outro contexto do nosso problema de parâmetros, né? Nós temos como que está o nível de conhecimento da sondagem, dos ensaios, como são as incertezas. Então, na fase preliminar, mais incerteza, depois ela vai diminuindo. Como que é o fator de segurança? Tem que usar fatores de segurança mais altos na fase preliminar, e depois procurando um custo mais adequado, né, mais justo, né, no AGO, né, onde que eu posso estar refinando mais a coisa. Aqui eu pus preliminar, básico, executivo, né, e o AGO, né, porque ao longo de todo o processo, nós estamos conhecendo e estamos nos aprimorando ao conhecer os solos e podemos e devemos seguir, né, para que consequências nos valores saem dos mais elevados e vai para o mínimo no AGO, né? Em termos de risco, probabilidade de risco, em termos de fator de segurança, níveis de incerteza, e para isso eu tenho que trabalhar com a sondagem dos ensaios. Então era essa ideia que eu queria estar passando com esse gráfico, né? Que a gente fez há muito tempo atrás, que dá para ser melhorado, dá para melhorar, mas para trazer essa observação para os senhores, nós devemos então fazer uma avaliação crítica, e é isso que eu faço, né? Eu quero saber a sua necessidade e oriento dentro disso que a gente fala aqui, nessas semanas, né? Nós estamos na semana número 79, segunda a segunda, 10 minutinhos falando sobre isso. Vai lá na nossa playlist, é uma playlist de mini aulas de terraplanagem. Tem uma que é o áudio, que eu chamo de áudio, que é que eu gravo no celular, que não
não aparece a tela, e tem outra que aparece a tela, que é mais significativa, né? E, de novo, na descrição do vídeo, veja lá o link do grupo do WhatsApp para que vocês possam estar agendando conosco uma conversa um pouco mais profunda sobre o problema que você tem, a necessidade, seu caso, de terraplanagem, molho de arrimo, contenções. Por sinal, acabamos o curso de soluções de contenção, agora vamos começar o curso de solo grampeado. Bom, é isso aí. Até a próxima mini aula. Muito obrigado.